E hoje nós vamos aprender, irmãos, como que nós permanecemos com o espírito fortalecido. Amém? Independente da adversidade, independente da batalha que vocês possam estar enfrentando, existe uma fórmula de Deus para que nós venhamos a permanecer firmes. Glória a Deus. Se nós nos lembrarmos, a palavra diz que Davi enfrentou um homem muito maior do que ele, um homem entendido nas artes de guerra, um verdadeiro combatente de guerra. E a palavra diz que Davi se manteve calmo, a palavra diz que Davi se manteve equilibrado o tempo todo, enquanto todo mundo estava com medo. Glória a Deus. E Davi não tinha, aparentemente, nele, na pessoa dele, física, ou até no manejo de espada, que ele não entendia disso, veio a entender muito disso depois, nele não havia nada que pudesse garantir uma vitória sobre Golias. Mas a Bíblia diz que, em nome do Senhor, ele venceu. Amém? Então, de antemão, vocês entendam isso. Se vocês permanecerem no Senhor, se vocês permanecerem na causa de Deus, não é na causa de vocês, na causa de Deus. Pastor, eu vou permanecer na causa de Deus. Essa causa é de Deus, essa luta que eu estou empreendendo, ela é uma promessa de Deus, é uma vontade do Senhor que eu estou buscando para a minha vida. E vou permanecer com Deus, com a presença dEle, confiando nele, exercitando a fé nele. Vocês sempre vão permanecer firmes e vão vencer até o final. Amém? Vocês vão permanecer. A luta vai ser travada, vão vir situações de intimidação, de medo, mas vocês vão se firmar. Por quê? Porque vocês vão permanecer na fé. Glória a Deus. E nós vamos ver isso dentro da palavra hoje. Feche os olhos e peçam a Deus. Eu não sei qual é o enfrentamento, mas temos muitos. É porque muitas vezes nós somos até irresponsáveis em relação às nossas lutas. Nós fugimos delas, nós nos acovardamos. Mas Deus, Ele quer levantar homens e mulheres corajosos aqui nessa noite, libertos das impressões do medo, que é o que, pastor? O terrorismo, a vontade de fugir, a vontade de abandonar. E Deus, Ele quer que a igreja permaneça firme na confiança nele, na dependência dele e na promessa, tendo a certeza que Ele vai à frente. O meu Deus vai à minha frente. O Senhor, meu Deus, tem nos guardado. O Senhor tem guerreado as nossas guerras. O Senhor tem nos dado, meu Deus, todo o suporte, todo o recurso. Até aqui, meu Deus, o Senhor tem nos ajudado. Por isso, meu Pai, nós te louvamos. Nós te bendizemos, nosso Deus forte, nosso protetor, nossa luz. É o Senhor quem santifica os nossos corações. É o Senhor quem nos separa, meu Deus, para fazer a tua vontade. A vida dos teus servos que estão aqui presentes, meu Deus, estão sendo tratadas, eles estão sendo guiados. Não existe tempo perdido, meu Deus. Todo tempo será favorável para nós, ainda que demore, irmão. Pastor, está demorando a solução do meu problema. Mas Deus está te preparando. Deus está te preparando, Ele está te amadurecendo. Ele está te treinando, como Ele fez com Davi. Ele colocou Davi para tocar harpa para Saul. Mas Ele estava preparando Davi. Parecia um jovem inútil, mas ali estava sendo preparado o rei de Israel. Ali estava
sendo preparado o homem de guerra, ali estava sendo preparado o homem segundo o coração de Deus, um homem que seria levado a enxergar o Senhor. E é isso que Deus está fazendo com aquele que crê, é isso que Deus está fazendo, Ele está preparando, não fiquem impressionados com uma vida aparentemente inútil. Davi ficava lá apacentando poucas ovelhas, mas ninguém sabia qual era o propósito de Deus para ele. Então, irmão, coloque a sua vida na dispensação de Deus. Diga para Ele: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, eu coloco toda a minha vida, meu Pai, os fatos da minha vida, e eu peço ao Senhor que ordene, eu peço ao Senhor que me prepare para todo o procedimento. Eu não quero fazer nada por mim mesmo, eu não quero antecipar, meu Deus, eu não quero ser, meu Pai, presunçoso, eu não quero fazer nada, meu Pai, de forma desesperada, mas eu quero esperar o agir de Deus na minha vida. Eu quero somente a Tua presença para fortalecer o meu coração, para fortalecer a minha alma. Eu não sei o que está acontecendo, mas eu sei que o Senhor está me guardando, eu sei que o Senhor está me conservando. Coloque a confiança em Deus agora, coloque a confiança em Deus agora, medite no Senhor, louve o seu Criador agora, independente de tudo. Eu não sei o que está acontecendo com você, eu não sei a dificuldade que você está enfrentando, mas tire tempo para louvar, tire tempo para buscar, tire tempo para adorar. Diga para Deus que você confia nele, diga para Deus, porque você não sabe como vai ser o dia de amanhã, mas certamente serão dias maravilhosos, porque você confia no seu Deus, você confia nesse Deus poderoso, você não confia em você não confia na sua condição, mas você confia na iluminação de Deus. Vai louvando, igreja, vai adorando, coloque o seu coração voltado para o Senhor agora, deixe Ele ocupar o seu coração. Isso, confie nele, não fique preocupado, não fique ansioso, cuidado com a precipitação das decisões. Não se desespere, mas confie nesse Deus, peça a Ele: cuide do meu coração, Senhor, cuide dos meus anseios, acalma o meu coração, acalma a minha alma, me dê sossego, me dê paz, ainda que eu esteja enfrentando uma grande dificuldade, mas eu não quero me precipitar, eu não quero ficar ansioso, eu não quero fugir. Eleva o pensamento a Deus. Quem está com grande enfrentamento, quem está com grande dificuldade, peça a Deus para te dar segurança, ao invés de você ficar aterrorizado, ao invés de você ficar descontrolado. Diga para Deus: me conceda uma paz no meu coração e na minha mente, me conceda, meu Deus, faça com que eu veja, meu Pai, a minha segurança no Senhor. Isso, em nome de Jesus. Fiz deste meu coração o teu moriá, pode provar minha fidelidade a ti, ainda que tu me peças para te entregar a minha vida, o meu maior tesouro por ti eu darei. Abro mão dos meus sonhos, do que a vida me deu. Digo sim pro teu reino e não pro meu eu.
Escolhi sonhar os sonhos de Deus. Abro mão dos meus sonhos. Feche os olhos e cante. Do que a vida me deu, digo sim pro teu reino e não pro meu eu. Escolhi sonhar os sonhos de Deus. Sei que tem ciúme da minha adoração, mas não há outro além de ti, ocupando teu lugar. Diga para Deus, só Ele no meu coração. Fiz aliança contigo diante do altar. Não é igual a aliança dos homens, o fogo não consome, ninguém pode quebrar. Fiz desse meu coração o teu moriá. Pode provar minha fidelidade a ti, ainda que tu me peças pra te entregar a minha vida, o meu maior tesouro por ti eu darei. A igreja agora. Abro mão dos meus, do que a vida, digo sim pro teu reino. Escolhi sonhar os sonhos, escolhi sonhar os sonhos, escolhi sonhar os sonhos de Deus. Abro mão dos meus sonhos, do que a vida me deu, digo sim pro teu reino e não pro meu eu. Escolhi sonhar os sonhos de Deus. Senhor nosso Deus, cuida do nosso coração, Senhor. Tem coisas que nós não entendemos, tem coisas que aparecem com permissão do Senhor até, porque eu sei que os servos de Deus, eles não passam por nada que não seja da permissão do Senhor. Até os nossos castigos, meu Pai, nós somos orientados a entender, como Davi entendeu o castigo. Davi entendeu o propósito corretivo do Senhor quando ele confessou no Salmo 51. Ele mesmo disse que o Senhor era justificado quando falava, que o Senhor era justificado quando corrigia. Então, meu Pai, tudo que acontecer na nossa vida, o Senhor esteja no controle. E o nosso coração, por mais terrível que seja a situação, o nosso coração esteja voltado para o Senhor nessa hora principalmente. Nós venhamos a crescer na fé, meu Deus, como Davi cresceu, como a tua palavra diz, homem segundo o coração de Deus, porque ele só olhava, ele só sentia, ele só, meu Deus, contemplava com os olhos espirituais.
Que a igreja seja ensinada, esse homem seja ensinado, essa mulher seja ensinada, todos nós tenhamos sim olhos espirituais, conhecimento espiritual, sabedoria espiritual, entendimento espiritual. O Senhor possa nos instruir, meu Deus, principalmente a respeito das nossas guerras, a respeito das nossas batalhas. O Senhor possa nos encorajar, meu Deus, na hora das nossas provações, as causas que se tornam impossíveis aos olhos humanos, as causas que se tornam difíceis, onde nós vemos a nossa falta de condição, a nossa falta de possibilidade, mas o Senhor nos dará força. O Senhor irá adiante de nós, como o Senhor ia adiante do teu povo no passado. A palavra diz que a sua presença, meu Deus, era real. O povo foi para o deserto e o Senhor aparece como na forma de uma coluna de nuvem de dia para amenizar aquele sol escaldante do deserto. A tua palavra diz que de noite o Senhor era uma coluna de fogo para amenizar o frio. O Senhor temperava, meu Deus, e dava condição ao ambiente para o teu povo caminhar. E a palavra diz que o teu povo caminhava de dia e de noite. A palavra diz que o Senhor estava no controle do teu povo no deserto. Mas na verdade, meu Deus, o deserto não era o lugar de permanência. O deserto não era o lugar, meu Pai, que o Senhor havia preparado para o teu povo, como muitos entendem assim, que o deserto é vontade de Deus. Não, o deserto é uma passagem. O deserto não é uma permanência, e eu creio nisso, meu Deus. O propósito é alcançar a terra prometida. O propósito, meu Deus, são as promessas de Deus para as nossas vidas. Existe promessa de felicidade para esse homem, para essa mulher, mas eles têm que conquistar isso. Eles têm que aprender a se garantir na promessa, porque é o Senhor quem nos garante, não somos nós. Não é a nossa força, não é a nossa sabedoria. Elas não são suficientes para nos estruturar, meu Deus. Porque tem coisas que estão fora da nossa condição. E é assim que o Senhor faz. O Senhor trabalha mediante impossibilidades. É a impossibilidade que nos leva aos teus pés. E quantos aqui estão com as suas impossibilidades, com as suas dificuldades? Tem homens e mulheres aqui, meu Deus, que estão precisando muito dessa confiança, que estão precisando muito dessa coragem para continuar caminhando, porque realmente aos olhos naturais a situação parece insuperável, parece difícil. Só que no Senhor, com a tua presença, nós vamos conseguir. Digam glória a Deus. Toda a igreja diga: com a presença do Senhor, eu vou conseguir alcançar a resposta para a minha causa, porque a minha causa é uma causa de Deus, é uma promessa de Deus. Eu não estou sendo movido pelo egoísmo, mas eu estou sendo movido pelo Espírito Santo. O Espírito do Senhor vai nos orientar, vai nos ensinar a pedir, a orar, vai nos ajudar, vai interpretar os nossos gemidos, meu Deus, e transformá-los em orações para que nós sejamos abençoados. E eu creio, toda a igreja diga: eu creio que em nome do Senhor Jesus
pela permanência na fé nele, o Senhor vai me garantir, não importa o tempo, não importa o tamanho da adversidade, a gravidade do problema, a complexidade do problema, nós vamos vencer, nós vamos aprender e vamos superar, vamos crescer, vamos amadurecer, vamos nos tornar mais ainda espirituais, para a honra e glória do nosso Deus. Não importa a batalha, mas na promessa, nós vamos permanecer na promessa, ainda que seja impossível, porque assim, é assim, no impossível, Deus age, Ele entra em cena, na hora que nós chegamos no nosso limite, nós enxergamos a nossa impossibilidade e olhamos para o nosso Deus, com o nosso coração no Senhor, o coração num Deus grande, num Deus onipotente, num Deus soberano. Não haverá doença, não haverá demônio, não haverá principado, potestade, feitiçaria, macumbaria, nenhuma obra do diabo, qualquer outro nome, qualquer outro poder que poderá surpreender o meu Deus, o nosso Deus. E por isso, Senhor, permanecendo em Ti, pela oração da fé, nós estamos garantidos, a vitória é nossa. Não importa o tempo para nós é preparação, o tempo para nós, meu Deus, é treinamento, é hora de meditação, é hora, meu Deus, de louvor, é hora de oração. O tempo não está contra nós. Digam glória a Deus, digam amém, e uma salva de palmas para Jesus bem forte, irmãos, para a honra e glória desse Deus, porque Ele é soberano, Ele é digno de louvor, digno de honra. Digam amém. Pode sentar, meus irmãos. Graça e paz mais uma vez para quem chegou. É isso que nós temos que entender, irmãos. Se nós olharmos para a vida de Davi, era um homem escolhido. Se nós analisarmos a vida de Davi, nós vamos ver que ele era escolhido. E para ele o tempo não importava contra ele. O tempo não era contra Davi. Um jovem que viveu praticamente, se nós analisarmos as passagens de fatos da vida de Davi, ele era sozinho. Era um homem que vivia, um jovem, um garoto que vivia só. Mas eu imagino o que acontecia com Davi na solidão do campo. Para ser o gigante na fé como ele era, quem colocou essa fé no coração de Davi foi o próprio Deus. Mas eu creio que no momento da solidão, no momento em que esse tempo passava, Davi estava buscando a quem? Buscando a Deus. É isso que nós temos que aprender, pastor. O tempo está passando, a dificuldade ela permanece, eu tenho meus anseios, ou eu não tenho meus anseios, mas eu estou me garantindo em quem? Eu estou me garantindo no Senhor.
Porque muitas vezes, irmãos, o tempo está passando e não está acontecendo o quê? Aparentemente. Aparentemente. Mas se você é servo de Deus, se você é uma pessoa que está desenvolvendo a espiritualidade, se você se realmente se converteu ao Senhor, se você confessou Jesus como Senhor, sua vida está no controle de Deus. Amém? Ah, não, pastor, não aconteceu nada. Eu não sei o que eu vou fazer. Isso não é resposta de cristão, não. E outra coisa que eu vou dizer a vocês: nunca dei um testemunho desse, a não ser que o nível de vocês seja muito baixo. Mas nessa igreja aqui não tem ninguém com nível espiritual baixo. Não tem, por quê? Porque eu tiro por mim. E eu jamais vou dar um testemunho de falta de esperança para ninguém como cristão. Ainda que a coisa esteja difícil, irmãos. Por quê, pastor? Porque é contra o evangelho. Ah, mas tem que representar? Não. Eu me garanto no Senhor. Deus que vai me dar essa estrutura. Eu estou vendo a coisa difícil. Eu estou vendo a coisa impossível. Mas eu não posso jogar a toalha. Eu não posso perder a esperança. Eu não posso me aterrorizar. Por isso que nós temos que aproveitar o tempo. Porque o tempo é de preparação. O tempo é tempo de oração. O tempo é um tempo de meditação. Para quê? Porque vai chegar a hora do episódio marcante da minha vida. Como chegou a hora do episódio marcante da vida de Davi. Qual foi? Não foi nem a unção. A unção de Samuel não foi tão marcante na vida de Davi quanto o encontro dele com quem? Com Golias. Sim ou não? O que levantou Davi, irmão, não foi a unção de Samuel. A unção de Davi, quando ele foi ungido por Samuel, foi uma coisa secreta. Nem Davi podia saber. Por quê? Porque Samuel ia perder o quê? Ia perder o pescoço. Davi estava doido. Saul estava doido. Saul estava doido. Ele teve que enganar Davi. O próprio Deus orientou a ele: se alguém perguntar, você diz que vai oferecer sacrifício. Você não fale jamais que você vai ungir um novo rei. Mas o que marcou, o que trouxe fama para Davi, foi a vitória sobre Golias. E naquele tempo em que ele estava sendo visto como um homem inútil, naquele tempo que ele parecia ser um João ninguém, apacentando poucas ovelhas, como está na palavra de Deus, só não vou achar, porque não dá tempo. A Bíblia nos mostra que Davi estava no tempo de preparação. Tem hora que a vida da gente parece inútil, não tem resultado, parece que a gente não está crescendo, parece que não está acontecendo nada, mas o cristão, ele espera em Deus, ele descansa. Eu não perco a minha atividade, eu não perco meus sonhos, eu não perco os meus planos. Eu tenho que ter diretriz, irmão. Você não pode viver uma vida vazia. Eu tenho que ter propósito. E que seja o propósito de quem? O propósito de Deus. Deus coloca esse propósito no coração, no nosso coração. E Ele dá toda a condição, desde que eu confie, desde que eu permaneça, até eu chegar no meu momento crucial, que vai ser o meu encontro com quem? Com o gigante. Vai ser o momento, o divisor de águas da minha vida. Tem um acontecimento que vai ser o divisor de águas. Se eu permanecer firme naquela fé, eu avanço. E se eu não permanecer, talvez eu volte para mais um tempo. Mas Deus jamais vai colocar você num confronto que você não possa vencer. Quando Deus permite você encontrar com o seu maior adversário,
é porque Ele já preparou a sua vitória. Diga glória a Deus. Ele já preparou a sua vitória. Vocês têm que entender isso. Eu estou enfrentando um problema. Promoção, isso é promoção. Isso é promoção de relação, isso é promoção de vida espiritual, isso é promoção, é para crescimento, é para maturidade. Por isso que existe a preparação primeiro. Por isso que primeiro ele foi tocar a harpa. Depois que ele foi ungido, a Bíblia diz que ele foi chamado para tocar a harpa para o rei Saul, para espantar os demônios do rei Saul. Sim ou não? A Bíblia diz isso, ele tocou a harpa. Como que pode, pastor, o ungido de Deus, o rei que já estava ungido, porque o outro já estava reprovado, mas ele foi lá para tocar a harpa para expulsar o demônio da vida de Saul. Eu volto a repetir, nós vamos esperar em quem? Nós vamos esperar em Deus. Vamos esperar a hora certa. Vamos confiar. Pastor, o gigante, ele é assustador. Ele é assustador porque você está fora do tempo. Ele é assustador porque você não se preparou. Ele é assustador porque você foi enfrentá-lo na hora o quê? Errada. Porque se você enfrentar o gigante na hora certa, você não vai ter medo dele. Se você estiver dentro do propósito, dentro da promessa, dentro da causa justa de Deus, é o que eu digo aqui, o que é de Deus, não adianta que o diabo não tem poder para frustrar, a não ser que você abra mão, a não ser que você recue, a não ser que você apostate na fé. Pastor, eu esfriei na fé, então você perdeu a bênção. Isso é uma realidade dentro do Evangelho. Quantas pessoas que esfriaram na fé, recuaram, viram o gigante e não conseguiram enfrentar. Eu volto a repetir, irmãos, o tempo do cristão não é contra o cristão. Pode demorar, pastor, está demorando. Eu não estou vendo a resposta, mas Deus está te preparando. Deus está te preparando, descansa. Descansa, continua meditando. Continue orando, não fique nessa ansiedade, não fique querendo dar um passo precipitado, não corra, mas permaneça com seu coração voltado para o Senhor. Davi fez isso, aproveitou o tempo de menino, aproveitou quando ele foi colocado naquela função de pastor. Davi ficava brincando com estilingue, com a seta, mirando na árvore, mirando em algum animal que tentava atacar os leões, que tentava atacar as ovelhas. Ele mirava, ele espantava, até que ele disse a Saul que ele tinha matado um urso e um leão. Mas quem ensinou ele? Ninguém diz. Mas ele aprendeu a habilidade pelo poder de quem? Pelo poder de Deus. Aquele homem estava lá sendo preparado. Aquele homem estava lá aguçando a habilidade de pontaria dele. Quem olhava para ele dizia assim: é um João ninguém. Está perdendo o quê? Está perdendo tempo. Mas ele não estava perdendo tempo. É o que eu estou dizendo. O tempo não é contra o cristão. Pastor, está demorando. Meu filho está com um problema e esse problema não cessa. O tempo é o tempo de Deus. Esse tempo não é contra você. Esse tempo é ao seu favor. Por quê? Porque você é servo. É isso que vocês têm que confiar. Está virando o jogo contra mim. Você pode estar vendo isso com seus olhos naturais, mas você vai ter que enxergar com olhos o quê? Espirituais. Você tem aqui, promessa. Eu vou confiar em quê? Em fato? Cristão não vive de fato, cristão vive de fé. Fé são certeza de coisas que não se veem e que se esperam. Eu não estou vendo, mas eu vou esperar com esperança de fé. Eu vou esperar com a esperança que não vai acabar. E Deus está me preparando. Até que chegou o momento que Davi teve um encontro com o gigante, irmãos. Abram aí 1 Samuel 17. Eu só vou ler um versículo,
porque essa história vocês já conhecem, mas eu quero a parte principal. 1 Samuel 17. Quem achou, diga glória a Deus. 1 Samuel 17, coloca a mão aí em cima da palavra por questão de fé, de respeito, de graça. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos porque temos a mensagem do Senhor, a tua palavra, o evangelho da salvação, a palavra da verdade. Transmita, meu Deus, à igreja esse espírito de coragem, de ousadia, que é a função, meu Pai, dos pastores. Os pastores investidos pelo Espírito Santo, eles encorajam a igreja. Não é um evangelho de palavras somente, mas também de poder do Espírito Santo. Que essa igreja tenha coragem, que essa pessoa tenha o seu coração voltado para o Senhor nesse momento difícil que ela está passando. Esse momento em que ela teve um encontro com o gigante. Esse momento que ela enfrenta a maior dificuldade. Que ela olhe com olhos espirituais. E o nome do Senhor seja glorificado pela nossa firmeza, pela nossa paz. Uma paz que excede a todo entendimento, guardará a nossa mente, o nosso coração. Se nós orarmos, se nós suplicarmos, se nós colocarmos as nossas causas diante de Deus, é assim que diz a tua palavra. Então que assim seja, meu Deus. Que esse povo seja levado a orar, a buscar no Senhor toda força e toda segurança. Porque na verdade o Senhor é a nossa força, o Senhor é a nossa segurança. Digam glória a Deus. Irmãos, a palavra diz assim, 1 Samuel 17, no versículo 23, ele diz assim: estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Porém todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiam diante dele e temiam o quê? Temiam grandemente, e diziam os homens de Israel: vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. Há de ser, pois, que ao homem que o ferir, o rei enriquecerá de grandes riquezas, e lhes dará a sua filha, e fará isenta de impostos, e fará isenta de impostos a casa de seu pai em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que ferir e tirar a afronta de sobre Israel? Davi fez a pergunta. E depois ele pergunta novamente: quem é, pois, este o quê? Incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus o quê? Do Deus vivo. Digam glória a Deus. Irmãos, prestem atenção. Davi, nós vamos ver a diferença da visão de Davi e a diferença da visão de Saul e do exército de Saul. A palavra diz que os homens tiveram medo. Versículo 24, no final diz o quê? Fugiam diante dele, vendo aquele homem, olha aqui, vendo aquele homem, 24, fugiam de diante dele e temiam o quê? Temiam grandemente.
O que é isso, pastor? É uma visão natural da situação. Se você olhar a doença, se você olhar a gravidade da doença, se você olhar a dificuldade do seu problema e focar somente dessa forma, eu não estou dizendo que nós vamos nos enganar com os fatos, não, irmãos, mas eu estou falando de visão. Eu estou falando de uma pessoa que serve a Deus. Davi frisou isso. Davi se posicionou. Eu quero que vocês entendam 3 coisas aqui nessa palavra, referente à visão de Davi. Davi, ele via o mundo pelos olhos espirituais. Davi olhou esse fato com olhos espirituais. Por isso que ele foi designado, para sempre, ficou registrado na Bíblia, homem segundo o coração o quê? Segundo o coração de Deus. O que quer dizer isso, pastor? Tudo que ele olhava com os olhos de Deus. Ele olhava com a visão de Deus. O sentimento de Davi era o sentimento de Deus e não dele. Essa é a diferença. Se você colocar o seu sentimento contra o seu problema, você vai esmorecer. Se você colocar o seu sentimento contra o problema, ele é muito maior do que você. Golias tinha 2 metros e cacetada, 2,30 metros, 2,40 metros. Você imagina um homem de 2,40 metros. Amém? Um homem com 170 quilos. A estrutura de armadura, mais a lança, escudo, tudo que Golias carregava, pesava quase 200 quilos, irmão. Aí eu pergunto, você olha para um gigante desse, você vai dizer o quê? Eu não tenho condições de quê? Eu não tenho condições de vencer. Eu não tenho condições de vencer. Saul e os soldados viram esse gigante e não tiveram uma visão além. Saul e os soldados viram impossibilidade de vencer esse gigante. Glória a Deus. E aconteceu o que, pastor? Tiveram medo e, mais do que o medo, ficaram aterrorizados. Olha o que a palavra diz, voltando. Temiam grandemente, versículo 24. Não era só um medo não, irmãos. O efeito do medo é o que, pastor? O terror. O medo, ele até manifesta em qualquer situação. Mas se nós não mudarmos a visão, vai virar o quê? Terror. A pessoa fica aterrorizada e o que ela faz? Ou ela vai tomar uma atitude precipitada, amém? Ou ela vai fazer o quê? Ela vai correr. Aí vem o quê? Remédio. Aí vem o quê? Depressão. Aí vem aquele sentimento de impotência, de incapacidade. A pessoa começa a ficar paralisada. O que aconteceu ali? Foram 40 dias de ameaças. Você já pensou todo dia você sendo ameaçado pelo mesmo problema? E você nem avança? E ainda pior, você fica aterrorizado, você fica paralisado, você fica abatido, anula a sua vida totalmente. Mas Davi não, a palavra mostra que Davi olhou com olhos espirituais. Saul viu a superioridade do exército filisteu e muito mais ainda, ele que deveria enfrentar Golias. Mas ele estava com o quê? Com medo. Ele que era o homem para enfrentar, mas ele estava com o quê? Ele que era o escolhido de Deus. Era um escolhido de Deus, pastor? Era. Tinha o Espírito de Deus? Tinha. Mas perdeu. Perdeu o Espírito de Deus. São pessoas que não estão enxergando com olhos espirituais. Por quê? Porque não treinaram. Porque no tempo de preparação, você não treinou. A pessoa vai para a igreja e volta para casa e não treina.
não medita na palavra seriamente. Você não pode perder tempo vindo para cá não, por favor, hein? Ah, pastor, nós fomos na igreja, e aí, irmão, teve o que hoje? Qual foi o ensino de hoje? Você saiu com algum ensinamento? Você meditou, você falou com Deus, Deus falou com você? Porque você vai falar com Deus e Deus vai falar com você. Deus está falando comigo aqui, eu estou falando com vocês. Ele está falando com vocês, Ele está me usando para transmitir a mensagem. E nós formamos essa igreja, nós formamos esse povo de Deus, nós formamos esse exército. Soldados aqui são os soldados do exército do Senhor. E Davi se colocou nessa posição. Davi não se acovardou, Davi não viu o gigante. Mas ele perguntou: quem é esse Golias? Quem é esse Golias? Eu estou vendo um homem que merece ser morto porque está ameaçando, afrontando o nosso Deus. Enquanto os outros viam um gigante, um homem perigoso, um matador, um problema seríssimo, Davi disse: não, esse aí tem que morrer. Amém? Qual a relação que esse Golias tem com Deus? Nenhuma. Esse Golias é um incircunciso, ou seja, não tem parte com quem? Com Deus. Mas você tem, diga glória a Deus. Você tem comunhão com Deus, irmão. Irmã, vocês têm comunhão com Deus, e isso é um fator que garante. A causa aqui não era a causa de Davi. Nós não lutamos por causas nossas. As causas nossas são as causas de Deus, irmãos. As promessas pelas quais a igreja vive não são promessas pessoais, são promessas do Senhor para o povo de Deus. São promessas do Senhor para a igreja. O problema é esse individualismo. Você separa o seu problema, não separa não. Se coloque como membro da igreja de Cristo, se coloque como uma pessoa abençoada, se coloque como uma pessoa assistida pelo Senhor, não misture com denominação, por favor. Não se misture com denominação. Pastor, eu sou da denominação tal, eu não quero saber disso. Davi viu o que aqui, pastor? Davi viu um homem que merecia morrer porque estava desafiando o próprio Deus. Davi respondeu as questões fundamentais em termos espirituais. Ele não viu com olhos naturais. Essa é a grande diferença de Davi para Saul e para os soldados. A visão, pastor, qual é a resposta que eu tenho para essa questão fundamental? Primeira coisa, quem era Golias? Foi o que ele perguntou. Olha o que ele falou, vamos lá no 26. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aqueles que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este o quê? Quem é esse Golias? Eu não conheço esse Golias. Ele não estava falando em relação, igreja, ao tamanho. Davi perguntou quantos metros ele tinha. Mas os homens viram, o exército viu que ele era gigante. Davi não estava querendo saber do tamanho. Davi não estava olhando para a força. Por quê, pastor? Porque isso aí é visão natural. Vocês estão entendendo? Digam amém. Você está olhando para a gravidade, você está olhando para o laudo, você está olhando para a sua condição. Ou seja, partindo desse fundamento, você não consegue o quê? Você não consegue avançar. Porque o problema é o quê? O problema é maior. O problema que vocês estão enfrentando, se você olhar com o olho natural, com racionalismo, se você olhar pelo seu sentimento natural, você não vai chegar a uma conclusão. Você vai dizer assim: não tem o quê? Não tem jeito. Olha, não tem solução para o nosso problema. Eu estou falando para você olhar com olhos espirituais. Invista o pensamento de Cristo nessa situação. O que Jesus gostaria que eu pensasse nesse problema que eu estou experimentando? Qual seria a minha atitude aos olhos de quem? Como que eu deveria agir? Como que eu deveria agir com meu filho aos olhos de Deus,
como que eu deveria agir como marido aos olhos de Deus, como que eu deveria agir como patrão aos olhos de Deus, como empregado, como uma pessoa diante de um grande problema. Ou seja, a visão não é natural, a visão que você está querendo conhecer é a espiritual, não é a visão natural. Davi perguntou: quem é este incircunciso? Eu não quero saber a força dele, eu não quero saber o tamanho dele, eu não quero saber a habilidade dele, mas eu quero saber quem é esse que não tem relação com Deus e está nos afrontando. Esse que nega a Deus está querendo nos pressionar, nos colocar na parede. E você é de Deus. Você é de Deus, o seu problema foi vencido por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Existe uma promessa de salvação para você. É pouco? É pouco recurso, sabe por quê, irmão? Porque você está olhando com olhos naturais. É pouco recurso, por quê? Por causa do racionalismo. Esse é o problema da igreja. Mas eu não estou falando de fantasia, não. Nós estamos em cima da palavra. Nós estamos meditando em cima da palavra. Ah, não, Deus vai pagar a dívida do banco. Não é isso que eu estou falando. Não é isso que eu estou falando. Isso aí é mágica. Jesus não veio para pagar a dívida de banco. Você fez a dívida, você vai lá e paga, se vira. Faz economia, negocia, vai lá, pede o gerente para poder parcelar, né, irmão? Porque Jesus não vai pagar a conta, não. Agora, te estruturar para enfrentar o seu problema, te dar luz, te mostrar caminho, te preparar, para que você, na hora do grande enfrentamento, na hora do ápice do problema, você sair vencedor. É isso que Deus quer aqui nessa noite para todos vocês. Preparação espiritual. E Davi foi preparado para isso. Davi foi preparado para isso, para que ele olhasse com olhos espirituais. Então ele perguntou: quem é esse incircunciso? Quem é, segunda parte do versículo 26, quem é, pois, este incircunciso filisteu? Primeiro ele perguntou quem é esse adversário. Primeira coisa, ele é incircunciso, ele não tem parte com Deus. Segunda coisa, ele é filisteu, inimigo declarado do Senhor. Filisteu, um inimigo que Deus disse que nós iríamos derrotar. Um inimigo que pela promessa ele deveria e já está derrotado pela palavra de quem? É isso que você tem que entender. Qual é o seu problema? Eu tenho certeza que o seu problema, ele está derrotado pela palavra de Deus. Mas você não consegue enxergar isso, sabe por quê? Por causa dos olhos naturais. Você não consegue enxergar isso porque você mede o tempo. Davi não mediu o tempo. Davi não mediu o tempo nem para ser ungido. Davi não mediu o tempo para sentar no trono. Ele simplesmente acreditou como José. Ele acreditou como José. José esperou. José passou anos na cadeia. Mas não perdeu a visão de quê? Da promessa de quem? De Deus. Por quê, pastor? Porque ele era ungido. Era um homem escolhido. Nós somos povo de Deus. Nós somos a igreja. Por isso que eu disse, valorizem a igreja. Valorizem a reunião. Valorizem a nossa reunião aqui. A nossa reunião. Não é o prédio. Não é denominação, mas é a nossa reunião, o nosso propósito aqui de louvar, o nosso propósito aqui de buscar coragem no Senhor, o nosso propósito aqui de fortalecimento espiritual, de louvor, de adoração. Isso que é o importante para a igreja, isso que vai fazer com que vocês se identifiquem e tenham essa certeza no coração de que vocês são servos de Deus. Digam glória a Deus. Então Davi perguntou: quem é este incircunciso? Olha a pergunta, e ao mesmo tempo ele responde, porque a pergunta dele foi retórica. Foi uma pergunta que ele mesmo já estava respondendo. Ele não é o quê? Ele não é nada. Quem é este circunciso filisteu? Ele não é o quê? Da mesma forma você vai dizer
o que é esse problema que eu estou enfrentando diante da grandeza do meu Deus. Vocês estão entendendo, irmão? Digam amém. Pastor, o que é isso? O que é isso? Certeza. O que é isso? Coragem. Coragem, que só pode ser recebida por uma palavra. Só pode ser recebido isso pelo Espírito Santo. Desde que você permaneça com seus ouvidos espirituais. Não, eu estou aterrorizado. Não. Confie no Deus Todo-Poderoso. Depois ele diz, nas entrelinhas aqui, ele diz, ele é incircunciso, e nós, quem somos? Ele quer afrontar os exércitos do Deus, o quê? Está escrito o que aí? Para afrontar os exércitos do Deus, o quê? Do Deus vivo. Quem somos nós? Ele respondeu, nós somos exércitos do Deus o quê? Deus vivo. Nós somos soldados de Cristo, irmãos. O inimigo vai se levantar para quê? Para que nós venhamos a negar o nosso Deus. Para que nós venhamos a negar a nossa fé. A dificuldade está aí. A dificuldade não é coisa espantosa, não. Ela quer se fazer espantosa, mas vai depender da sua visão. Vai depender da sua visão. Aí o senhor fala, mas pastor, como é que pode? São coisas espirituais, irmão. Não racionaliza não, porque senão vai ficar mais difícil ainda. São coisas que só se recebe pela fé. Essas coisas só se recebem pela fé. Quem somos nós? Davi falou, nós somos o exército do Deus vivo. Nós somos soldados de Deus. Nós somos exércitos do Deus vivo. Nós estamos lutando uma batalha espiritual. O problema não é a mulher. O problema não é o marido. O problema não é o filho. A batalha é o quê? A batalha é espiritual. E você só vai conseguir vencer se você tiver olhos espirituais. Você só vai conseguir vencer se você permanecer no Espírito. Porque senão vai bater o medo. Porque senão vai vir o terror. Porque senão vai vir a fuga. Nós somos o exército do Deus vivo. Nós servimos ao Deus vivo. É isso que nós temos que entender e nos firmar nessa confissão, pastor. Eu sirvo a Deus em nome de quem? Em nome de Jesus. Eu sou um servo de Deus em nome de Jesus. É Deus quem vai me garantir. É Deus quem vai me garantir. E o ensinamento, irmãos, o ensinamento nas leis sobre a guerra. Um sacerdote era enviado para o exército, para o meio da tropa, para incentivar a tropa, encorajar a tropa. Em que sentido? Eu vou mostrar a vocês. Abra em Deuteronômio 20. Volta aí. Para você entender um espírito bastante contemporâneo. Apesar de ser uma lei, mas olha o espírito que nunca foi revogado. Deuteronômio 20. Fala sobre as leis de guerra. Deuteronômio capítulo 20. Acharam, amém? Os israelitas, irmãos, antes de tudo, eu vou fazer uma introdução para vocês entenderem. Antes de sair para a guerra, eles tinham instruções a respeito da guerra. É isso que nós temos que aprender na nossa vida. Porque a nossa vida, ela é o quê? Uma guerra. Sim ou não? Talvez você não esteja lutando, aí você diz, não, pastor, eu acordo meio-dia, não tenho compromisso, eu não arrumo a minha cama, eu vou tomar banho 5 horas da tarde, almoço de pijama,
São pessoas que estão fora de quê? Fora da guerra, não, elas estão perdendo a guerra, porque a guerra está acontecendo. Elas que não estão guerreando. Quem está entendendo, diga amém. Nós estamos, irmãos, numa guerra. E o que Deus ensina aqui nessa passagem? O que Deus manda Moisés ensinar ao povo? Que o povo precisava de encorajamento. Ninguém pode enfrentar uma guerra sem o quê? Sem coragem. A igreja precisa de coragem, nós precisamos de coragem, porque esse mundo é cruel, é um mundo de aflições, é um mundo que jaz no maligno, é um mundo que o príncipe deste século, ele domina. Por quê? Porque o pensamento do mundo é um pensamento contrário ao pensamento de Deus. Por isso que nós temos que estar encorajados como soldados para a batalha. Os israelitas, eles estavam lutando pela terra prometida, mas a terra prometida foi dada por quem? Por Deus. A terra prometida era parte da aliança com Abraão. O que eu tenho a ver com isso? As promessas que nós recebemos para a nossa felicidade, para a nossa glorificação, para a nossa vitória, elas são promessas de quem? De Deus. É isso. Mas só que você precisa de quê? De encorajar. E Deus deu o Espírito Santo, que é o quê, pastor? Mais do que, quando a palavra fala consolador, irmão, você pensa assim, o Espírito Santo vai me consolar na hora da minha dor. Não, ele vai te tornar um leão. Consolador ali é no sentido, sabe de quê, irmão? Fortalecedor e encorajador. Não é nada de dormir, não. Deitar no ombro e falar, está doendo. Não, parte para cima. O Espírito Santo vai te impulsionar. O Espírito Santo, quando ele te ensina a promessa, e você tem visão da promessa, você não se intimida. Lá em Timóteo a palavra diz que nós não recebemos espírito de temor, mas recebemos espírito de coragem. Glória a Deus. Recebemos o espírito de força, recebemos o espírito de temperança. E a luta era por quê, pastor? Pela terra prometida. Eles tinham que expulsar completamente os inimigos. E Moisés procura incentivar o exército. Apesar do inimigo ser muito poderoso, os israelitas não enfrentaram exércitos pequenos, não, irmãos. Eram exércitos muito maiores do que do povo de Israel. Mas eles tinham parte com quem? Aí que está a diferença. Agora, pastor, como que eu permaneço encorajado? Se eu estou vendo um adversário muito grande, se eu estou vendo um adversário muito forte, vocês têm que entender uma coisa: a promessa é de quem? A promessa de libertar é de Deus, a promessa de salvar é de Deus, a promessa de destruir a obra do diabo é de Deus. Você tem que permanecer na promessa. Pastor, a promessa é de Deus. A terra prometida era uma promessa de Deus. Era uma promessa de Deus. Amém? A única coisa que vocês têm que ter medo é do próprio medo. Pastor, o que eu tenho que temer? O medo. Porque o medo vai paralisar vocês. O medo vai causar apatia. O medo vai fazer vocês fugirem. Nós vamos ver isso aqui. Amém? O medo, ele mobiliza a pessoa, irmãos. Moisés, ele se referiu a isso aqui nesse capítulo 20. Nós não devemos temer o resultado. Nós não devemos duvidar do sucesso. Mas nós temos que nos encorajar. Glória a Deus. E isso é ensinado aqui. Primeiro ponto, pastor, o que eu tenho que fazer? Você permaneça próximo a Deus e próximo à sua religião. Quando o pastor fala de religião, não é a religiosidade, não é o jejum, não é a ida para o monte, não é a reunião das mulheres, não é o chazinho, não é aquele clubezinho de final de semana de ir no sítio. Eu estou falando de prática, de entendimento da verdade. Isso é a religião. É você conhecer a verdade, é você se apegar com a verdade. Não é o movimento de balança e cai, de pula, de língua estranha. Não é isso não.
Por favor, isso não vai render nada. Você precisa de coragem. Qual é a receita da coragem, pastor? Para que eu tenha coragem? Permanecer próximo a Deus e próximo à palavra. Permanecer no destino prescrito na palavra. Permanecer em comunhão com Deus soberano. Permanecer em comunhão com o Senhor e o dono da história, da sua história, porque Deus é dono da sua história, é Ele que escreveu a sua história. Eu não sei para onde eu vou, mas eu sei. Eu posso perder o caminho se eu esfriar na fé. Eu posso perder o caminho se eu negar esse caminho. Mas se eu permanecer em comunhão com Deus e firme nas promessas de Deus, nessa cultura que me liga ao Senhor, conhecendo a verdade, conhecendo o que é sagrado, eu vou entrar na glória. Digam glória a Deus. Irmãos, permaneçam firmes no Senhor. Pastor, eu tenho que ter temor de quem? Do Senhor. Nós temos que ter temor do Senhor. Nós temos que confiar em Deus. Se você tem que ter respeito pelas coisas de Deus, respeito que eu digo, irmãos, não é esse respeito passivo, não. Quando eu falo de respeito, é considerar a palavra da salvação, considerar Jesus Cristo como Salvador, como nós ouvimos aqui no domingo. Nós ouvimos aqui no domingo a confissão verdadeira de fé em Jesus Cristo, para que essa confissão tem que ser de quê? De coração e com quê? Com a boca, publicamente anunciando Cristo como aquele que é Senhor da minha vida e aquele que ressuscitou dos mortos. Um Cristo que desceu do céu. Isso faz com que eu permaneça com coragem. Eu não vou temer o inimigo se eu permanecer nessa fé. E o incentivo dos israelitas qual era, pastor? Era a presença de Deus. Vamos ler, capítulo 20. Quando saíres a peleja contra teus o quê? Inimigos, e vires cavalos. Olha só o que você vai ver. Você vai ver coisas que você não tem. Israel não tinha cavalo. Você vai ver um inimigo mais aparelhado. É isso que essa palavra está dizendo aqui. O inimigo tem mais condição do que você. O inimigo tem mais condição do que você. Aparentemente vai ser sempre assim, irmão. Olha para cá. O inimigo vai ser sempre maior do que você. Mas vai depender da sua estrutura espiritual. Vai depender do seu posicionamento espiritual. É isso que Moisés ensina ao povo aqui. Eu vou ver cavalo, eu vou ver carro, eu vou ver espada, eu vou ver lança, como os soldados e Saul viram em Golias. Mas o que entrou, pastor? O espírito do medo. E Moisés está dizendo, quando você for para a peleja, quando você sair a peleja, ou seja, quando você sair a guerra contra teus inimigos e vires cavalos e carros e povo maior em número do que o quê? Deles não terás o quê? Temor, pois o quê? O Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito está com... Pastor, qual é o primeiro ponto? Certeza da presença de quem? Receita para não ter o quê? Receita para não ter o quê, irmão? Medo. Tem gente que está com medo do problema. Eu estou com medo. Mas a presença de Deus espanta o espírito do medo. A certeza de que Deus está presente. O Senhor teu Deus está contigo. Por isso você não está em perigo. Por isso você não deve ter medo. Por isso você não deve temer, porque Deus é contigo. Isaías disse numa passagem: não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou o teu Deus, eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Diga glória a Deus. O que é isso, pastor? A força de Deus está com você.
Quem crê, diga glória a Deus. Quem crê, receba. A força de Deus está com você. A vitória sobre o inimigo está nas tuas mãos. Eu profetizo isso em nome de Jesus, pela palavra de Deus. E você tem que receber isso. Amém? Primeiro ponto, pastor: Deus está comigo. Eu tenho certeza que Deus está comigo. Segundo ponto, para que eu tenha coragem: experiência dos pais. Experiência dos pais. Quando Moisés fala aqui, ele estava falando da história, do conhecimento do que Deus fez com os patriarcas: Isaac, Jacó, Abraão, Moisés, o próprio Adão, o próprio Adão, que Deus providenciou a cobertura da vergonha dele. Deus providenciou a vitória de Adão. A misericórdia ali foi prometida em Gênesis 3,15. Depois de ter coberto a vergonha, Deus falou: olha, a humanidade, Adão, vai ter uma provisão, porque vai nascer uma semente de uma mulher. Ele chamou o diabo e disse: olha, essa semente da mulher vai esmagar a sua cabeça. Glória a Deus. É a provisão de Deus, pastor. Eu tenho que ter a experiência com a história. Eu tenho que conhecer o poder e a bondade de Deus sobre a minha vida. Tem gente que vê só o juízo. Irmão, você vai para o inferno. Irmão, isso é pecado. Irmão, isso é isso. Mas e a misericórdia, irmão? Você entrou num ritmo legalista. Eu preguei sobre legalismo aqui no domingo. Tem gente que vive num zelo de Deus, jejum, oração, ida para o monte, caminhada de 10 quilômetros, de 20 quilômetros, de 30 quilômetros, 40 dias de jejum, 21 dias não sei de quê, 7 semanas, 7 mergulhos de Naamã. Parem com isso. Pastor, mas o senhor não quer que nós exercitemos a fé? Não, mas isso não é fé, não. Isso é religiosidade. Se você não tiver o entendimento, Paulo disse o quê? Paulo disse o quê na palavra de domingo aqui? Romanos 10. Eu vejo que vocês são zelosos, tem zelo de Deus, mas está faltando o quê? Entendimento. Tem zelo religioso, mas não tem o quê? O problema nosso é esse: se eu não tiver esse entendimento, eu não tenho estrutura. Eu não vou aguentar a pressão. Vou para o fundo do poço com religião e tudo, com Bíblia na mão ainda. Vou cometer o suicídio com a Bíblia na mão, revólver numa mão e a Bíblia na outra. Por falta de quê? Por falta de entendimento. Deus falou que o povo o quê? Sofre. O meu povo sofre. O meu povo está sendo destruído. Por falta de quê? Por falta de entendimento. Irmãos, eu tenho que entender o amor de Deus, eu tenho que entender a bondade de Deus, eu tenho que lembrar da libertação do Egito, eu tenho que lembrar da derrota de Faraó, do exército de Faraó. Era com relação a esses fatos que Moisés queria que o povo se lembrasse. Apesar de toda a adversidade, Deus sempre deu o quê? Deus sempre deu vitória. Até aqui o Senhor te ajudou. Por pior que sejam os fatos, você não perdeu. Pastor, o risco foi muito grande, mas não aconteceu o quê? Não aconteceu nada com você. Você está de pé para contar e para dar um grande testemunho. Você, ao invés de estar reclamando e com medo, você poderia estar dando um testemunho. Que o povo conhecesse a experiência dos pais. Veja no versículo 2. E será que quando vos achegardes à peleja, o sacerdote se adiantará e falará a quem? Falará ao povo. Quem que vai instruir o exército? Um homem de Deus. Não tem ninguém melhor para me aconselhar na hora das minhas dificuldades do que uma pessoa que tem o dom da palavra. Deus está ensinando isso aqui, e é o que a igreja faz hoje.
É o que os pastores deveriam fazer hoje, ao invés de ficar pedindo dinheiro, querendo construir prédio, ao invés de ficar usurpando, extorquindo, que eles encorajassem, que eles fortalecessem as pessoas. Tem muitos homens de Deus que estão fazendo isso, mas tem uma grande maioria que não está fazendo. Glória a Deus. Repetindo, será que quando vos achegardes à peleja, o sacerdote se adiantará? Ou seja, antes da guerra, você tem que se preparar. Antes da guerra, você tem que orar. Antes da guerra, você tem que pedir alguém para orar por você. Ninguém pode enfrentar um problema sem orientação espiritual, irmãos. É isso que Deus estava ensinando a Moisés, e Moisés estava ensinando o povo. Amém? Amém? Pastor, quem transmita as palavras de encorajamento, quem transmita incentivo. Moisés estava falando ao povo em nome de Deus, animando o povo. E tinha um sacerdote que não era Moisés, que não era o sumo sacerdote, era um homem levantado para encorajar com palavras do Senhor. Animar, fortalecer, animar a fé, ativar. O que o Espírito Santo faz, pastor? Esse papel. O que Jesus Cristo faz hoje com o Evangelho? Esse papel de animar, esse papel de trazer esperança, esse papel de encorajar. Não mudou nada. O espírito dessa palavra aqui, ele é contemporâneo, apesar de ser lei. Lei de guerra. Qual era a lei de guerra? O exército não podia ir para a guerra sem receber uma palavra de quem? De Deus. Você vai para a guerra, irmão, com o seu pensamento. Você vai para a guerra com o conselho da vizinha. Você vai para a guerra com o conselho da amiga de copo. Vai dar tudo o quê? Você vai ter estrutura? Você não vai, você vai lutar na carne e vai perder. Você não vai aguentar, você vai ficar com medo. A questão aqui, a pior coisa é um guerreiro medroso. O que Deus quer repreender aqui nessa noite é o espírito do medo, não é o guerreiro medroso. Ele quer que o espírito do medo não entre no guerreiro. Digam glória a Deus. Pastor, eu vou ficar livre desse temor que eu estou sentindo. Amém? Entendam isso aqui, irmãos. Não era um general de guerra, não era um general para falar sobre coisas de guerra, mas era um homem espiritual, era um sacerdote que iria falar das coisas de quem? Entendam isso aqui, porque isso aqui é muito interessante. Deus estabelece que se uma pessoa ia para a guerra, primeiro ela precisava ouvir a palavra de quem? De Deus. O nosso erro, sabe o quê? Eu vou fazer, eu vou acontecer, e no final você corre, e no final você não aguenta. Você está enfrentando o problema sem oração, você está enfrentando o problema sem orientação espiritual, você está enfrentando o problema com religiosidade, você não está recebendo essa orientação, você entra na igreja e sai vazio, e no final você não suporta a pressão da peleja. Entendam aqui, não era um general, mas era um homem de Deus. Por quê, pastor? Porque a causa era uma causa de Deus. Porque a conquista da terra prometida era uma causa justa do Senhor. E as batalhas que vocês estejam enfrentando, por favor, que sejam batalhas justas, que sejam batalhas de acordo com a vontade de Deus. Pastor, nós estamos lutando por uma causa agradável a Deus, nós estamos lutando por algo que é consagrado ao Senhor, são coisas sagradas que nós estamos querendo conquistar, irmãos. Tem gente que está lutando para o cara separar, para apanhar a mulher, para apanhar o marido. Tem gente que está lutando para poder aposentar no INSS, mas não tem doença nenhuma. São causas que não são causas de quem? Não são causas de Deus. Então não adianta, que não vai ter cobertura espiritual. Pedir, orar para as coisas que Deus não quer, isso é suicídio. Eu tenho que entender isso. Espera aí, será que é de Deus? É de Deus? Tem legalidade o ato? Tem. Já é um bom começo. Agora vamos saber se é de quem? Irmãos,
não tenham medo. Amém? Não tenham medo, em nome de Jesus. Por quê, pastor? Porque o medo amolece o coração. O medo enfraquece a pessoa. Já pensou um cara que vai para a guerra com medo? Uma pessoa com medo, ela não tem a atitude necessária para enfrentar nada. O mandamento de Deus a Israel era esse, que eles não tivessem medo. Vamos continuar, versículo 3. E dir-lhe-á, amém? Ouve, ó Israel, hoje vos achegais a peleja contra os vossos inimigos. Ponto importante, que não se amoleça o vosso quê? O vosso coração, porque senão qual é a consequência? Não temais, nem tremais, nem vos aterrorizeis diante. O medo vai causar o próprio temor, olhe para mim, o medo vai causar a tremedeira, e o medo vai causar o terrorismo, que é o medo extremo. É o efeito do medo não fica só naquele medinho, não, vai só piorando, amém? E isso faz com que, pastor? Que a pessoa fique paralisada. Por isso que ele disse, que se não amoleça o vosso coração, senão você vai receber as impressões do medo. Quais são as impressões do medo? Terror, terrorismo, amém? Está aqui, quais são as impressões, pastor? Tremedeira, aterrorizar-se. Aterrorizar, olha para mim, irmãos, é muito mais do que simplesmente ter medo. Tem gente que tem síndrome de quê? Do pânico. Amém? Pastor, estou com síndrome do pânico. Está faltando a presença de quem? A parte espiritual, eu digo qual é. Agora, se você quiser ir lá no psicólogo, no psiquiatra, para ele te encher de remédio, talvez também tenha alguma coisa a ver com a parte física. Eu estou falando da parte espiritual, irmãos. Eu estou falando que uma mente com medo, ela vai ser levada ao pânico, ela vai ser levada ao terrorismo, ela vai receber as impressões do medo. Pânico é a impressão do medo, terrorismo é a impressão do medo. Quem crê, diga glória a Deus. Ele disse, não temais, não tremais, nem vos aterrorizeis diante deles. Essas são as impressões do medo, irmãos. Cuidado com a ansiedade. Cuidado com a ansiedade. Pastor, a ansiedade também é o quê? Impressão do medo. Cuidado com a precipitação. O que é isso? Impressão do medo. Cuidado para você não avançar desesperadamente. Impressão do medo. Antecipar ações, antecipar conclusões. Impressão do medo. Eu já decidi, pastor. Mas a cabeça não está equilibrada. Está decidindo fora de si. Vai dar tudo o quê? Ou vai se arrepender. Amém? Cuidado para você não olhar para o problema, ver a desvantagem e aumentar a desvantagem com o seu olhar. Tem gente que o problema é grave e ela faz o quê? Agrava mais. Eu digo, o problema é assim, mas na hora que eu vou relatá-lo, eu digo que ele é assim. Amém, seu Carlinhos? Às vezes o problema, seu Carlinhos, é pequenininho, mas eu faço, por causa do medo, eu vejo ele, gigante. Seu problema muitas vezes não é tanto quanto você está enxergando, porque você está tendo as impressões erradas causadas pelo medo. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Pastor, isso está na palavra? Leia aí. O senhor é psicólogo? Não, Deus é espiritual, mais do que o psicólogo. Se o psicólogo conhecer isso aqui, está arriscado ele deitar aqui e querer que eu fale alguma coisa para ele. Amém? Porque a palavra é de quem? A palavra é de Deus, irmãos. Cuidado para você não agravar a desvantagem. O aterrorizado, ele aumenta o tamanho do problema. O aterrorizado, ele foge com vergonha. Eu não estou aguentando, eu estou cheio de vergonha.
eu estou desacreditado, eu estou desonrado, eu estou com a reação de covardia, mas isso é reação, é impressão causada pelo medo. Amém? O sacerdote, irmão, ungido, o que ele faz, pastor? Ele assegura a presença de Deus. É o que eu estou fazendo aqui nessa noite. Eu asseguro que Deus está presente na vida de cada um de vocês, e vocês recebam em nome do Senhor Jesus. Pastor, Deus está presente na minha vida e eu não terei medo. Davi disse isso. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo, o seu bordão e o seu cajado me sustentam, me consolam. Porque a causa é de quem? Essa causa é de Deus. Se você não sabe, essa causa que você está tão aterrorizado e não deveria estar, essa causa é de Deus, esse problema é de Deus. Esse problema é de Deus e é Deus que vai cuidar, é Deus que vai tratar, mas você tem que permanecer com Ele, na presença, o seu coração tem que estar no Senhor. Deus prometeu salvar, Deus prometeu dar vitória e Ele não vai falhar. Pastor, eu vou confiar em Deus, eu vou confiar na fé, no poder de Deus, eu vou confiar nas promessas de Deus. E o sacerdote, ele denuncia, o sacerdote, ele é que repreende o que pode atrapalhar o seu sucesso. O que o sacerdote está repreendendo aqui, pastor? O fator que pode atrapalhar o seu sucesso. Deus quer que vocês tenham sucesso, mas que vocês não tenham medo. Deus quer dar vitória a vocês nessa guerra, nessa peleja, mas que vocês não tenham medo. Deus quer que vocês permaneçam com o coração voltado para Ele. Deus quer que a conversão de vocês não vacile, mas que vocês permaneçam. Se vocês sentirem que caíram, peçam perdão e levantem, digam glória a Deus. Pastor, eu vou permanecer firme na presença do Senhor. E o papel do pastor é esse: repreender o medo. Amém. Aqui, pastor, qual foi o papel desse sacerdote? Um capelão militar. Para quê? Para orar, não para ensinar a atirar, mas para orar, para pregar, para elevar a esperança. E muitas vezes você pensa assim: a igreja não vai resolver o meu problema. E como que um sacerdote foi usado por Deus desde o tempo de Deuteronômio, que isso aqui tem 3.000 anos, para poder falar um exército. Falar um exército que eles precisavam de Deus, que eles precisavam confiar em Deus para vencer. E eu pergunto: será que vocês confiam em Deus ou são religiosos? Vêm para a igreja, mas quando passa da porta para fora não lembra de mais nada, volta para a desilusão. Estão sofrendo os efeitos, as impressões do medo. Terrorismo, pânico, comprimido de manhã, comprimido de noite. Amém? Deus quer que vocês tenham esperança nele, irmãos. Jesus, ele está presente. Jesus, ele quer que os fiéis sejam incentivados nos seus conflitos espirituais. É isso que Deus está fazendo aqui nessa noite. Que vocês vão enfrentar o mundo, vocês vão enfrentar a carne, mas Deus vai garantir a vitória. Fecha a Bíblia, vamos orar. No versículo 4 ele diz assim: pois o Senhor vosso Deus é o que vai convosco a pelejar contra os vossos inimigos para salvar-vos. Toda a igreja diga: meu Deus. Mais alto: meu Deus. Eu creio que o Senhor vai à frente nesta peleja, nesta guerra, nesta batalha, neste problema, contra essa doença, contra esse mal, porque o Senhor é o Deus da minha salvação, é o Senhor quem me dá esperança, é o Senhor quem me dá segurança,
E eu quero sair daqui hoje, certo, Senhor, da Tua presença, e que eu não tenha medo, para que nada possa atrapalhar o meu sucesso. Aqui eu vim para dizer que eu quero mais te conhecer. A minha alma tem sede de ti. Cante, igreja. Ó Espírito Santo, estou aqui. Aqui eu vim para dizer, fale com fé, que eu quero mais te conhecer. A minha alma tem sede de ti. ó Espírito Santo, estou aqui. A igreja agora. Vem Espírito, o meu coração vem Espírito, o meu coração é o teu altar. Flui Espírito de Deus, flui aqui neste lugar, flui aqui neste lugar, flui sobre mim, ministra o teu propósito, o meu coração é o teu altar. A igreja agora, cante com fé, sem timidez, cante. O meu coração, o altar, vem Espírito, o meu coração vem mais alto, isso é o teu, vem Espírito de Deus, o meu coração é o teu altar, o meu coração é o teu altar, o meu é o teu altar. Uma salva de palmas bem forte para Jesus, irmão. Bem forte para a honra e glória de Deus. Ele é digno. É o nosso Senhor que nos dá segurança. Amém? Eu espero que vocês tenham recebido essa instrução para que vocês estejam preparados para a peleja. Uma oração antes de qualquer tipo de enfrentamento, irmãos. É muito bom buscar essa orientação do Senhor antes de falar. Pastor, o problema é complicado que eu vou discutir. Ore primeiro. Quando a gente fala em peleja, aqui era uma guerra literalmente de exércitos, mas existem as pelejas espirituais, existem guerras invisíveis que são mais significativas para nós do que uma guerra de confronto físico. Amém? Existem guerras de ideias, de pensamentos dentro de nós, irmãos,
Existe uma luta da carne contra o espírito, que nós temos que estar preparados para enfrentar, para pensarmos o que realmente Deus gostaria que nós viéssemos a pensar, amém? Para que a gente não pense errado, não decida errado, não fuja, não abra mão de uma promessa valiosa de Deus, porque estamos sem direção, porque estamos sem oração, porque estamos sem um conselho de um homem ungido. Aqui o sacerdote era um ungido de guerra, era aquele sacerdote preparado para fazer as orações pertinentes à causa. Eu vejo muita gente procurar um pastor, e o pastor não sabe. A igreja levanta um homem de 18 anos, 19, 20, para ser pastor, nem experiência para a própria vida o cara tem. Ah, não, mas Deus que dá. Não, Deus precisa, Ele dá o tempo. Davi precisou de tempo, por isso que eu falei do tempo. O tempo é necessário. Um rei com 17 anos seria muito temerário. Davi foi sentar no trono talvez com 33, 34 anos. Vocês estão entendendo, amém? Esperou 16 anos. Mas por quê, pastor? Porque precisava de preparação. Porque no ponto em que você enfrentar o gigante, quando você for enfrentar o gigante, você vai estar preparado. Glória a Deus. Uma salva de palmas para Jesus, bem forte.